Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao nosso treinamento em estudo bíblico e homilética. Hoje nós vamos estar falando sobre o método indutivo de estudo bíblico. Você que perdeu as últimas aulas, você que ainda está com alguma dificuldade, tenho certeza que esta aula vai te ajudar a compreender bastante. Vamos lá para o nosso conteúdo? Me acompanhe aí no seu material didático, aí na sua apostila. Como eu disse na abertura do nosso vídeo, nós estaremos abordando aqui sobre o método indutivo de estudo bíblico, ok? De uma forma bem rápida, o que é esse método? Não é? Ele é um raciocínio que procede do particular ao geral, não é? Então, o que é que ele faz? O que isso quer dizer? Bom, nesse método de estudo, a gente analisa particularidades e detalhes específicos de um texto bíblico. Tanto pode ser um versículo, como vários versículos, como pode ser um capítulo ou vários capítulos da Bíblia Sagrada. Depois que é feita toda essa análise de detalhes de um texto bíblico, a gente tira conclusões gerais sobre esse texto bíblico. A gente tira lições ou aprendizados gerais para serem aplicados às nossas vidas ou à vida do nosso ouvinte, a quem nós iremos direcionar um estudo ou uma ministração da palavra. Tranquilo? Entendeu até aí? Pois bem, a importância desse método consiste no fato dele permitir eu e você colhermos várias informações bem detalhadas sobre uma ou mais passagens bíblicas que estão sendo estudadas. Aí, então, isso irá favorecer a interpretação dessas passagens bíblicas ou dos textos que nós estamos estudando, tá bom? Olha só, eu vou adiantar um pouquinho e se você estiver me acompanhando bem aí pelo seu material didático, você vai ver que o nosso método de estudo bíblico indutivo, ele tem 3 regras que você deve seguir. Se você seguir essas 3 regras, ao fazer aí a sua pesquisa bíblica, o seu estudo, você vai colher várias informações, as quais você pode organizar em um esboço para poder aí ministrar o seu estudo ou ministrar a pregação da palavra para os ouvintes. Vamos lá. Vamos para as 3 regras do método indutivo de estudo bíblico. A primeira regra é a observação, a segunda é a interpretação e a terceira regra é a aplicação. Ok? São as 3 regras do método indutivo de estudo bíblico. De novo, observação, interpretação e aplicação. Ok? Note que em cada uma dessas regras há passos para você seguir. Note, na regra da observação, temos 6 passos, ok? O que é que eu faço na observação, professor? Você vai escolher e ler uma passagem bíblica, observando todos os detalhes dela. Que detalhes são esses? Esses detalhes estão descritos nesses passos aí. Você tem que identificar o que diz o texto, não é? O texto que você está lendo, está estudando, trata-se de quê? Fala de quê? Você precisa descobrir isso. Segundo, descubra quem são os personagens desse texto. Você vai fazer as perguntas, quem, o que fala, de quem esse texto fala, o que o personagem faz. Tudo isso aí são perguntas que te ajudarão a encontrar os personagens ou os sujeitos dos quais o texto bíblico está falando. Ok? O terceiro passo é, qual é o tom ou modo da fala do personagem bíblico ou do escritor bíblico? O tom ou modo da fala é uma exortação? O tom ou é de preocupação? É uma ordem? É um pedido? É uma súplica? É uma promessa? O tom ali é de alegria? É de gratidão? Então procure identificar isso quando estiver fazendo essa leitura do texto bíblico aí na observação, ok? O quarto passo é sobre o contexto histórico e cultural, não é? Quando eu falo de contexto histórico e cultural, tem a ver ali com o ambiente, tem a ver com o lugar, tem a ver
com esses detalhes ambientais, não é? Que de alguma forma se relaciona com o texto bíblico que você está estudando. No contexto histórico-cultural, você pode fazer as seguintes perguntas. O que acontece nesse texto? Por que acontece? Onde acontece? Quando? Esse quando remete à ocasião, à circunstância. Em que ocasião ou circunstância isso aconteceu ou acontece? Como isso aconteceu ou acontece nesse texto? Não é? Esse como quer dizer o meio ou a maneira pela qual algo acontece ou venha a acontecer. São perguntas que você pode fazer ao texto aí, para poder ficar mais clara aí a sua análise ou o seu estudo aí do texto bíblico que você está lendo. A outra coisa que você pode fazer o outro passo que você deve seguir é a respeito do contexto literário. O que é o contexto literário, professor? É você analisar os versículos que estão antes do texto que você está estudando e os versículos que estão depois do texto que você está estudando, né? Para que você possa ficar inteirado de tudo que cerca esse texto ao qual você estará estudando ou analisando. Tranquilo? O sexto passo, antes de irmos para o sexto passo, no contexto literário, você também deve identificar qual é o gênero literário do livro, né? Ou do texto que você está lendo. Se é uma poesia, se é uma história, se é, por exemplo, uma profecia. Então, você deve identificar qual é o tipo de texto que você está lendo, ok? Outra coisa que você pode fazer é classificar as palavras principais do texto. Não é? Classificar, você pode marcar ou escrever as palavras principais dessa história ou desse texto bíblico que você está lendo. Ok? Se tiver, por exemplo, alguma palavra que você não sabe o significado, você marca ela e vai procurar no dicionário para você ter aí o significado esclarecido. Ok? A segunda regra do nosso método de estudo bíblico indutivo é a interpretação. Depois que você fez a observação com aqueles passos que eu acabei de lhe falar, na interpretação, que é a segunda regra, você também deve seguir alguns passos. Professor, o que é que eu faço na interpretação? Você vai procurar dar sentido ou significado ao que foi descoberto no texto, ok? E algumas perguntas vão te ajudar aí a dar sentido ou significado ao que foi descoberto no texto. Que perguntas são essas? Temos aí 5 perguntas ou 5 passos que vão te ajudar nisso. Você deve perguntar: que mensagem o texto passa? O que isso significa? Terceiro passo: por que isso é importante? Quarto passo: quais os resultados ou efeitos disso que o texto fala? E o quinto passo: você deve correlacionar ou fazer a correlação. O que é isso, professor? É você pesquisar em outras passagens bíblicas semelhantes ou parecidas com essa que você está estudando. Você deve ir para textos bíblicos e ver ali se tem outros textos que falem a respeito do assunto que você está estudando, ok? Por exemplo, se você estiver estudando sobre um milagre de Jesus, você pode pesquisar e ver outros textos em que Jesus fez o mesmo tipo de milagre, ou então um milagre que tem a ver com aquele texto que você está lendo. Se você estiver lendo um texto sobre esperança, não é? Você pode pesquisar em outros textos bíblicos também o que se diz sobre a palavra esperança, ok? Então isso aí é o correlacionamento, é você pesquisar, não é? Em outros textos bíblicos, buscar referências bíblicas que falem do mesmo assunto que você está estudando. Tranquilo? Então, esses são os passos da interpretação. A terceira regra do método indutivo de estudo bíblico é a aplicação. Na aplicação você vai fazer o quê? Você vai aplicar as verdades ou princípios que foram aprendidos no texto que você está estudando. Para você aplicar essas verdades e princípios, o que é que você vai fazer? Você vai seguir 2 passos aí. Primeiro, listar o que você aprendeu. Segundo, definir em quais áreas da vida você pode aplicar a lição geral que foi aprendida no texto. Então, olha aí,
as 3 regras do método indutivo de estudo bíblico, e cada regra tem os seus passos, ok? Agora, na página seguinte, nós estamos aplicando aí essas regras com os seus respectivos passos ao texto bíblico. Observe como eu fiz aí, utilizando o texto de Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 31. Lá, na maioria das Bíblias, o temazinho que as Bíblias trazem é Jesus cura a sogra de Pedro, ou então a cura da sogra de Pedro, ok? Eu coloquei essa mesma epígrafe ou texto aí para poder demarcar o texto que a gente vai estar agora estudando, ok? Vamos lá. Vamos ao primeiro passo, a observação. Na observação a gente faz o quê? A gente identifica o que diz o texto. Nessa fase, tanto você pode escrever do jeitinho que está na Bíblia, como você pode descrever ou escrever com as suas próprias palavras o que é que o texto está dizendo, ok? Segundo, você vai identificar os personagens do texto. Nesse texto de Marcos 1, 29 ao 31, são 3 versículos. Os personagens principais que aparecem são Jesus, Tiago e João, André, Pedro e sua sogra. Ok? São os personagens principais dessa história. Olha aqui, já identifiquei os personagens. Terceiro, tom ou modo da fala. Qual é o tom ou modo da fala que é expresso nesse texto? Alguém fala nesse texto? Fala. Observe que quando Jesus chega lá na casa de Pedro, onde a sogra dele estava acamada, doente, as pessoas que estavam na casa fizeram o quê? Rogaram ou falaram a Jesus dela, ou seja, falaram a Jesus sobre a situação da sogra de Pedro. Algumas Bíblias trazem assim, e rogaram-lhe por ela. Nesse rogaram-lhe dá a ideia de interceder, ok? Então o tom ou modo da fala ali era de rogo, ok? E você sabe quando alguém roga ou intercede por alguém é porque realmente há uma grande necessidade, não é verdade? Então eu coloquei assim, no terceiro passo aí, tom ou modo da fala. Eu coloquei assim, os que estavam na casa rogaram a Jesus em favor da sogra de Pedro, ok? No quarto passo da observação, fala sobre o contexto histórico cultural. No contexto histórico cultural você faz algumas perguntas, tipo como essas, o que acontece? Você sabe que aí está falando da cura da sogra de Pedro, né? Então eu coloquei assim, Jesus curou a sogra de Pedro que estava acamada com febre, não é assim? Por que Jesus curou? Ora, porque lhe falaram dela, pois estava acamada com febre. Onde isso aconteceu? Onde foi essa cura? Na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum. Quando? Em que ocasião? Em que momento se deu essa cura? Quando entrou na casa onde a mulher estava doente. Como? Como se deu essa cura? Como Jesus curou essa mulher? Primeiro, Jesus chega junto dela. Segundo, segura-lhe pela mão. E terceiro, ele a levanta. É justamente isso que o texto bíblico aí está mostrando. Percebeu isso? Isso aí são as perguntas do contexto histórico-cultural, que é esse contexto histórico-cultural. Essas perguntas servem para identificar exatamente a situação, o local, o ambiente, né, daquela passagem, daquele texto bíblico que você está estudando. Ok? O quinto passo da observação é o quê? É o contexto literário. O que é o contexto literário? É você prestar atenção o que vem antes do texto que você está lendo. Pode ser os versículos que vem antes ou o capítulo que vem antes, né? O que é que vem antes aí de Marcos 1, 29 ao 31? Observe. Jesus estava na Galileia, chamou seus primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Depois esteve ensinando com autoridade na sinagoga, na cidade de Cafarnaum, onde libertou um endemoniado. Marcos 1, 21 até o versículo 28. Observe, né? Isso aí é o que está antes do texto que fala sobre a cura da sogra de Pedro. Agora, o que é que vem depois? Depois do texto da cura da sogra de Pedro, o que é que está depois disso agora, depois dessa história? Após curar a sogra de Pedro em casa, lá à tarde, Cristo curou várias pessoas da cidade. Marcos 1, 32 ao 34. Perceba que esses versículos estão justamente um pouquinho depois
aí desse relato da cura da sogra de Pedro, ok? Então, ó, fiz essas anotações aí, ok? Vamos para o nosso próximo passo, que é identificar o gênero literário. Isso aqui é o que? É uma profecia? Não. É uma poesia? Não. E é o que? É uma narrativa histórica ou uma história, não é? Outra coisa, o tipo de linguagem aqui é literal ou figurada? Literal, porque está falando de pessoas em uma situação real, não é verdade? Pronto. Sexto passo, as palavras principais. Você deve destacar aí as palavras principais. Ó, as palavras que eu destaquei, ó. Jesus, sogra de Pedro, logo, febre, acamada, chegasse, quer dizer aproximar-se, chegar junto, né? Tomando-a pela mão, imediatamente, serviu-os. Perceba que eu destaquei várias palavras aí para eu poder me aprofundar um pouquinho mais, ok? E agora nós vamos para a interpretação. Olha só, dentro desse mesmo texto de Jesus da cura da sogra de Pedro, em Marcos 1, 29 ao 31, vamos para a interpretação? Vamos lá. Vamos seguir aqui agora os passos da interpretação, fazendo aquelas perguntinhas que a gente viu lá atrás. Que mensagem o texto passa? Esse texto que fala sobre a cura da sogra de Pedro, ele passa que mensagem? Eu coloquei assim, ó. Jesus Cristo tem poder para curar qualquer tipo de enfermidade e seus efeitos, até mesmo de parentes de seus discípulos, como foi o caso da sogra de Pedro. Essa é a mensagem que o texto está passando para mim, ok? Que eu identifiquei. O que é que essa mensagem significa? O que é que essa mensagem que você descobriu nesse texto significa? Olha, que Jesus cura. Por que isso é importante? Por que você descobrir que Jesus cura é importante? Por que esse texto que fala sobre a cura, né, da sogra de Pedro feita por Jesus, por que isso é importante para você? Olha, porque demonstra o poder de Cristo sobre as enfermidades. Quarto passo, quais resultados ou efeitos? Essa cura que Jesus fez, qual foi o resultado ou efeito dela? Vamos ver? Com a saúde restaurada, o resultado é que prontamente ela, no caso a sogra de Pedro, passou a servir ao mestre e seus discípulos. No final da tarde, naquela mesma casa, Cristo curou várias pessoas. Observou isso aí? Pronto, maravilha. E o quinto passo é a correlação. O que é, mais uma vez, o que é correlacionar, professor? É você procurar outros textos bíblicos que falem, né, do mesmo assunto que você está estudando, né? Por exemplo, a gente está estudando sobre a cura da sogra de Pedro. Tem outros textos em que essa história se repete? Tem. Tem outros textos que também falam de curas feitas por Jesus? Tem. Você pode selecionar aí um ou dois textos que tem a ver com cura e também estudar para ver o modo que Jesus agiu nesses milagres aí de cura. Ok? Tranquilo? Vamos para frente? Agora nós vamos para a aplicação. Com base em tudo isso que você já descobriu aí, como é que a gente aplica agora, né? Na aplicação você vai seguir dois passos, não é? Ou esses dois passos são justamente duas perguntas. Primeiro, o que aprendi com esse texto? Olha o que eu coloquei. Aprendi que até mesmo em nossa casa, Cristo também pode fazer um milagre, assim como ocorreu na casa de Pedro. Ele pode chegar junto, estender sua mão amiga para nos tomar, nos levantar e revigorar-nos a saúde para servi-lo e seguirmos a vida. Essa foi a aplicação aí, ou o que eu aprendi com esse texto, melhor dizendo. O segundo passo é, em quais áreas posso aplicar o que aprendi? Eu posso aplicar na área de família, né? Saúde, restauração, serviço cristão, entre outros. Então, ó, nós aplicamos as 3 regras do método indutivo, ok? No texto de Marcos 1, 29 ao 31, que fala sobre a cura da sogra de Pedro. E a gente descobriu aí esse monte de informação, ok? Qual é o próximo passo agora, professor, depois que a gente aplicou as regras do método indutivo de estudo bíblico com seus passos? Vamos fazer agora o quê? O esboço. Vamos pegar tudo que a gente descobriu e organizar num esboço, não é? Num esboço de sermão para estudo bíblico e para pregação. Professor, o que é um esboço? O esboço, minha gente, é o esqueleto, é o rascunho, ok, que sustenta ideias que serão faladas ou pregadas aos ouvintes.
ok? Então aqui nesse método agora eu vou te mostrar, né, uma forma simples de você fazer um esboço de estudo bíblico. Olha, um esboço tem que ter um título ou um tema, tem que ter um texto bíblico no qual estará baseado o tema e a tua pregação e o teu estudo bíblico, né? Tem que ter a introdução, ok? Tem que ter o desenvolvimento e tem que ter a aplicação ou conclusão. Tranquilo? Tem que ter essas 5 partes aí, um esboço bíblico fácil. Mais uma vez, ó, um esboço bíblico para estudo e pregação tem que ter o quê? Ó? Título ou tema. Né? O que é o título ou tema, professor? É o assunto que vai ser falado ou pregado, ok? O que mais, professor? Tem que ter o texto bíblico. O texto bíblico, irmãos, será a base do tema e também a base da pregação, ok? Terceiro, um esboço bíblico para estudo e pregação tem que ter a introdução. O que é a introdução, professor? É a apresentação do assunto ou do tema aos ouvintes. É o momento em que você e eu, não é? Aliás, em que nós vamos informar os ouvintes sobre a importância do que estará sendo ensinado ou pregado por nós, tá bom? É recomendável, meus queridos, que essa etapa, no caso aqui a introdução, seja feita só depois de organizar todas as informações que foram descobertas no estudo no texto bíblico. Ou seja, é bom sempre deixar para fazer a introdução, escrever a introdução em um esboço por último, tá? Geralmente a introdução e o tema a gente faz por último, ok? Para ficar mais fácil de organizar as ideias. Quarto item de um esboço bíblico é o que? É o desenvolvimento. O desenvolvimento é aquela parte lá onde serão apresentadas onde será apresentada a argumentação, não é? do tema que você vai pregar, do texto bíblico que você vai pregar, e essa argumentação vai ser dividida em tópicos ou, se precisar, também subtópicos, tá bom? E é bom lembrar que na criação de tópicos, os tópicos devem ser numerados ou então em ordem alfabética. A gente vai mostrar isso mais à frente, ok? E a quinta parte do esboço, de um esboço de sermão, de um esboço de pregação, de um esboço de estudo bíblico, é a aplicação, não é? A aplicação é feita na conclusão, tá ok? Aqui o ouvinte deve ser estimulado a aplicar em sua vida o que ele ouviu no estudo ou pregação, meu irmão. A aplicação ocorre geralmente, como eu disse, na conclusão, que é o momento de destacar e reafirmar e concluir o que foi dito no desenvolvimento. Ok? Então está aí, ó, a estrutura de um esboço de sermão ou de pregação ou de estudo bíblico. Ok? Agora vamos ver isso aqui na prática aplicado lá ao texto de Marcos capítulo 1 do 29 ao 31. Lembra que a gente aplicou lá as regras do método indutivo? Lembrou, né? Perfeito. Agora veja, todas aquelas informações que nós descobrimos, não é? Eu organizei elas aqui, ó. Ok? Perceba, eu coloquei o texto, né, lá em cima, Marcos 1, 29 a 31. O tema, eu coloquei um tema provisório. Eu coloquei assim, ó, Jesus cura a sogra de Pedro. Esse é um tema provisório. Eu coloquei o tema que está na Bíblia. Ok? Depois que eu crio os pontos do sermão, não é? Os subpontos, depois que eu faço a aplicação, aí sim eu vou lá e preencho a introdução, tá? E depois crio um tema aí que tem a ver com aquilo que eu quero passar para a igreja, ok? Vamos lá. Só para relembrar aqui, ó, só para você pegar bem. O tema é um tema provisório, Jesus cura a sogra de Pedro. Enquanto você não acha um tema para a sua pregação, para o seu estudo, coloca o temazinho que está na Bíblia, ok? É um tema provisório. Deixa a introdução também no espaço vazio, se possível, ok? Olha só o que eu fiz. Ó. No primeiro ponto eu coloquei, Jesus está na Galileia. Observe que naquela parte de contexto histórico, de contexto literário, não é? Eu identifiquei o que estava antes do texto que fala sobre a cura da sogra de Pedro. E o que é que estava antes? Você vai ver que Jesus estava na Galileia, né? Lá ele estava pregando, lá ele chamou os discípulos, foi para a sinagoga, ensinou com autoridade, expulsou o demônio, né? Tudo isso aí eu coloquei no tópico 1 aí, percebeu? Pronto, perfeito. No tópico 2 eu coloquei, ó, Jesus vai à casa de Pedro, Marcos 1, 29 ao 30, observe. Jesus sai da sinagoga e vai para a
casa de Pedro, não é? Aí eu criei subtópicos aí, ó, subtópico A, B, C, D e E. Observou? Pronto, em cada subtópico eu dei uma explicaçãozinha, né, sobre o momento em que Jesus vai estar na casa de Pedro. Tá vendo aí? Perfeito, maravilha. E o terceiro tópico eu coloquei assim, ó, Cristo em ação, Marcos 1:31, não é? Perceba, tem um problema lá na casa da sogra de Pedro, ela está enferma. Agora, como foi a ação de Cristo para curar essa mulher? Não é? Olha o que eu coloquei, ó, ele chega junto da mulher, não é? Aí eu coloquei mais informações. Outras pessoas podem chegar junto, serem próximas, mas às vezes não podem solucionar nada. Jesus é diferente. Subtópico B, ele a toma pela mão, não é? Com esse gesto, Cristo mostra que aquela mulher estava sob o seu cuidado. Subtópico C, ele levanta a mulher da cama, segurando-lhe pela mão, não é? E explico mais um pouquinho. Depois tem o subtópico D, não é? E o subtópico E. Né? Perceba que todas as informações que eu coloquei no esboço, né, nós tiramos daquela pesquisa que nós fizemos antes falando sobre o método indutivo, ok? E na aplicação, que fica justamente na conclusão do sermão ou do meu estudo aqui, eu coloquei assim, ó, Cristo faz milagre, podemos conversar com Ele e rogar sua ajuda. Ele pode chegar junto, estender sua mão amiga para nos tomar, nos levantar e revigorar-nos a saúde para servi-lo e seguirmos a vida, assim como fez com a sogra de Pedro. Note que na aplicação aqui, eu estou aplicando a lição que eu aprendi no estudo bíblico que eu quero passar para a igreja. Eu não estou aplicando apenas a mim, eu estou aplicando para a igreja, ok? Para o meu ouvinte, para os ouvintes. Quando lá atrás eu estava fazendo a pesquisa, eu estava aplicando para mim, ok? Mas como eu vou pregar agora para o público, para a igreja, para os irmãos, para os ouvintes, a aplicação agora não é mais para mim, é agora para eles. Perfeito? Entendeu isso aí? Muito bem. Lembrando, ó, no espaço vazio aí, ó, faça a introdução, ok? Por favor, faça isso, não é? E crie um tema para esse esboço, pense em um tema. Se você fosse pregar, você pregaria, qual tema você daria a esse sermão? Qual tema você daria a essa pregação, a esse estudo aí nesse esboço? Faça isso, por favor, tá? Então, o que você aprendeu aí comigo, usando aí o texto de Marcos 1:29 ao 31, aqueles 3 passos, aliás, aquelas 3 regras do método indutivo, você vai agora fazer a mesma coisa aplicando aqui agora ao texto de Juízes 4, do 1 até o 24, quando fala da libertação de Israel sobre Débora e Baraque. Eu já deixei aí, ó, alguns itens preenchidos e você só vai completando o que falta. Perfeito? Você vai aí, ó, pesquisando, não é? Pesquise a observação, faça a interpretação, faça a aplicação e depois organize aí, ó, tudo que você descobriu. Organiza aí agora um esboço, como se você fosse dar um estudo ou como se você fosse fazer agora uma pregação. Do jeitinho que eu fiz e você viu comigo lá atrás. Perfeito? Muito bem. Deus te abençoe. Eu te espero na próxima aula.